Já está disponível o livro As Doutrinas do Inferno e Suas Manipulações Dentro das Igrejas. Adquira hoje mesmo. Olá, abençoados! Graça e paz, bem-vindos ao canal da Graça Pura. Sejam todos bem-vindos, família da fé. Glória a Deus pela sua vida. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, querido, se inscreva agora mesmo. É grátis, você não paga nada. Se inscreva, toca o sininho, que o YouTube te avisa. Comentem à vontade, tá legal? Sentindo falta dos comentários, principalmente do pessoal que já está aqui assíduo, abençoado, vamos comentar. Isso ajuda bastante a gente aqui a estar, para que essa plataforma entenda que é um conteúdo relevante e que possa ser apresentado para outras pessoas. Foi assim também que você foi alcançado. Então, abençoado, não deixe de comentar, deixe seu like. Se você amar essa mensagem, você vai compartilhar nas redes sociais que você pertence. Ok, abençoado? Glória a Deus pela sua vida. Bom, então vamos aqui prosseguindo. Olha, tá aqui o nosso livro, tá? Eu já tenho falado dele. Tá aqui, se você quiser adquirir esse livro, tá? Entre em contato comigo hoje mesmo e pergunte como você vai fazer para adquirir esse livro. A Doutrina do Inferno, Suas Manipulações e Mentiras Dentro do Sistema Religioso. Todos que leram desse livro foram libertos. Alguns abençoados, inclusive foi essa semana, né? Falou assim, foi um abençoado que comprou comigo e ele deu lá para a vizinha dele. Olha só que interessante, né? E a vizinha dele já está liberta do sistema, porque ela passou a entender que nessa palavra inferno, se eles manipularam isso, imagina o que não fizeram com as outras doutrinas. E hoje nós vamos bater mais uma vez em cima dessa tecla das doutrinas erradas deles. Vamos falar sobre a questão do pecado, tá bom? Nós vamos mostrar que o pecado ele deixou, né? Ficou sem forças, né? E morreu, falamos morrer, né? Para caracterizar isto, morreu no ano 70 depois de Cristo, quando foi a vinda do nosso Senhor, né? O Senhor veio em espírito no ano 70 depois de Cristo. E nós cremos desta maneira, tá? Eu vou explicar daqui a pouquinho para você. E também quero lembrar que esse assunto, esse tema de hoje já está também na nossa apostila, tá? Disponível, a apostila de número 4. Nós temos hoje 4 apostilas, né? Cada apostila, vocês devem para ver aqui, são 10 temas. Esses temas foram temas que nós trouxemos aqui. Deixa eu mostrar aqui essa daqui, por exemplo. Tá aqui os 10 temas, vê se dá para você ver aí. Tá falando ali, a era do presente ou do porvir, em qual estamos. Você lê a Bíblia para a sua condenação. Isso foi também um tema nosso. Então são 10 temas que tem aqui, com comentários, tá bom? Com referências bíblicas e, claro, o esboço. Às vezes, quando a gente olha assim essas coisas, tem muita gente às vezes que torce um pouco o nariz, né? Porque talvez não tenha entendido o sentido disto, né? Abençoados, nós precisamos deixar um legado para a próxima geração. Porque hoje, o que nós passamos em graça, né? Não digo nem tanto hoje, que hoje tem bastante canais, né? Já tem abençoados aí que cantam em graça, um monte deles estão me mandando, isso é excelente. Mas nós sabemos que nós atravessamos um período aí de dificuldades, né? Quase ninguém estava em graça, não tinha rádio, não tinha nada, não tinha canal. Nos sentíamos sozinhos. Então nós precisamos quebrar isso. E só vamos quebrar isso quando fizermos o quê? Deixarmos um legado para essa geração. Pensar nos nossos filhos, pensar nos nossos netos, bisnetos, pensar naquela pessoa que a gente ama. Nós precisamos deixar esse legado. E eu creio que essas apostilas, tanto as apostilas como o livro, serão um legado, né? Conforme eu disse outro dia. Eu vou morrer, mas essa obra aí vai continuar. E que Deus inspire mais pessoas a trazer também conteúdos relevantes para todos nós, né? Eu sou o primeiro a apoiar, abençoado. Eu nasci para apoiar, eu nasci para ajudar. E eu já estou ciente disso, tá bom? Muito obrigado a todos vocês aí que já adquiriram. Quero lembrar também que eu vou colocar nos Correios agora na terça-feira, tá bom, queridos? Nos Correios, o pessoal que me pediu essa semana aí, eu vou mandar nos Correios na terça-feira agora, tá legal? Estamos combinados assim? Então tá aí, se você ainda não adquiriu, adquira já, tá bom? A sua apostila, o seu livro, para que você possa ser também o caminho, né? Para que você, ao abrir a boca, saiba o que está falando, de quem está falando, para quem está falando, entenda os originais, tudo isso aí nós vamos ver nessas apostilas
que foi a ideia minha, já tinha sido já lançado pelos irmãos há muito tempo atrás, que já me pediram, os irmãos me pediram, André, faz uma apostila com os temas das suas mensagens. Vai ser muito bom para a gente que já se reúne em graça, para muita gente que às vezes não conseguia, às vezes, falar desse evangelho. Então vai ser o pontapé aí para que você venha deslanchar e comece a exalar o bom perfume de Cristo, tá bom? Abençoados, vamos ver nessa mensagem, então, vamos para a mensagem em si. Vamos ver nessa mensagem o que é pecado bíblico, né? E não aquilo que o homem diz ser pecado. Porque se olharmos para esse cristianismo tradicional que está na Terra aí há 2000 anos, cada líder pensa de uma forma, né? Se você for para a facção da Batista, o pastor lá, ele pensa numa coisa. Se você for para o movimento carismático da Igreja Católica, o padre que está à frente, o líder que está à frente, ele pensa de uma forma sobre o pecado, né? E eles divergem. Se você for botar a ideia, eles divergem. Por exemplo, existem igrejas chamadas as pentecostais, que é proibido você usar short, não é verdade? É proibido ir à praia, porque é pecado. Já para outras facções, não é pecado. Afinal de contas, o que é pecado, né? Então, nós começamos a notar que o entendimento de pecado do sistema passa pela mente humana. E passar pela mente humana não é bíblico. Então essa mensagem, o intuito dela é mostrar o que é pecado bíblico. E não naquilo que nós fomos criados, naquilo que nós fomos ensinados, que só visa entenebrecer o entendimento. Porque lá não dão luz. A gente nem pensa nisso, não é verdade? A gente, quando saía de uma facção e entrava em outra, como já aconteceu comigo, eu não passava pela minha cabeça isso. Poxa, pensar assim, caramba, lá aquele líder falou que isso é pecado. Aqui eu já posso? Então pecado virou uma questão pessoal? Claro que não, né? Então nós vamos colocar luz neste assunto e mostrar que o pecado perdeu a sua força, ou seja, morreu após a vinda de Cristo no ano 70. É por isso que eu falo, vem pra graça que eu te explico. Bom, conferir, tá tudo certinho, né? Porque tem vezes, abençoado, que eu começo aqui e esqueço de aumentar o microfone, né? Depois tem que voltar tudo de novo. Então vamos começar lendo a palavra aí onde diz que o pecado entrou no mundo. Vamos saber como o pecado entrou no mundo. Claro que essa mensagem, eu já apresentei ela de várias formas e hoje vamos apresentar ela de mais uma maneira. Tá aí. Romanos capítulo 5, versículo 12 nos informa: quando Adão pecou, o pecado entrou no mundo, e com ele a morte, que se estendeu a todos, porque todos pecaram. Então o texto aí é muito simples e de claro entendimento. Aí está a entrada do pecado no mundo. E se nós pregamos uma escatologia consumada, porque cremos 100% no cumprimento das profecias, ou seja, nada está por acontecer, inclusive a saída do pecado do mundo, nós temos que acreditar que o pecado saiu realmente do mundo, foi retirado. Porque ela foi predita por um profeta. O profeta Zacarias disse isso aqui, olha. Zacarias capítulo 3, versículo 9. Diz o texto: agora olhem para a pedra que coloquei diante de Josué. Uma única pedra com 7 faces. Quem é essa pedra? Yahshua, né? Gravarei nela uma inscrição, diz o Senhor dos Exércitos. E em um só dia removerei os pecados desta terra. Então, se cremos que as profecias estão cumpridas, não pode nos restar dúvidas sobre a saída do pecado do mundo, e que foi em um dia. Amados, para que isso aí esteja muito claro, essa questão de pecado, ela esteja muito claro para nós, nossas mentes, nós precisamos definir algumas coisas que a religião estragou. Esse cristianismo aí, conforme eu falei, que está na Terra 2000 anos atrás, se reunia de tempo em tempo em seus concílios, chamados concílios, que era uma reunião, né? Fazia essa reunião em que eles ali tratavam de várias questões para o bem da igreja.
Então, se é para o bem da igreja, com certeza não será para o bem da humanidade. E muito menos da defesa da Bíblia. Porque a Bíblia passaria a ser um encalço para eles. Porque eles creem que eles têm o poder e a autoridade de mudar posicionamentos bíblicos. Por causa daquela passagem que Jesus virou para Pedro, né, e falou, né, que o que você ligar no céu será ligado na terra, o que você desligar na terra será desligado no céu. Então, ali, a partir desse versículo mal interpretado, os homens do clero, os homens do alto comando da igreja, dessa instituição, eles se acham no poder de mudar os posicionamentos bíblicos. Por isso que nós dizemos que o cristianismo tradicional defende mais a igreja como uma instituição, defende os direitos dela acima de qualquer coisa, do que a defesa da humanidade e também da Bíblia. E nós aqui em Graça temos a palavra como nossa única regra de fé. Nós não aceitamos o que a igreja disse que é. Se a igreja mudou o conceito bíblico porque ela achou que devia, o que nós em Graça hoje fazemos? Nós rechaçamos. E isso nós vamos pela palavra. O que nós temos feito aqui? A Escritura pela Escritura. E as definições para pecado, elas são bem claras. Então, amados, para desconstruir o que essa doutrinação humana sobre o pecado fez nas nossas mentes, nós precisamos entender esses tópicos aqui que eu vou apresentar para vocês. Primeiro, o que é pecado? Segundo, o que ele causou? Terceiro, o perdão dos pecados na lei. Quarto, o perdão dos pecados na transição. E quinto, o fim, a retirada do pecado no mundo. Então esses são os temas que nós vamos ver nessa mensagem. Então vamos definir primeiramente o que é pecado, tá? A tradução pela palavra pecado, queridos, ela é uma só. Ela quer dizer o quê? Errar o alvo. Então, para pecar, você precisa ter primeiro o alvo e depois errar. Não é uma lógica? E o que é o alvo? O cristianismo tradicional diz que errar o alvo é qualquer coisa que contraria a Santa Igreja. E, meus irmãos, isso não é bíblico. Alguns líderes dizem que pecar é desobedecer a Deus. Sim, eu concordo. Mas que Deus? O Deus da Assembleia? O Deus da Católica? O Deus da Batista? Então, abençoado, eles pensam dessa maneira. Se desobedecer à liderança daquela instituição, logo está em pecado. Ou seja, o pecado tornou algo pessoal para o sistema religioso. Então é porque um líder pensa, porque ele tem uma visão, ele acha que pecado é aquilo ali. Então tudo para o cristianismo, tudo está ligado dentro do cristianismo para pecado. E o pecado eles têm como coisas ruins e mais. Amados, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. As coisas ruins e mais são de fatos mais e ruins. E dependendo do que se faça, do que se cometa, a pessoa que comete às vezes uma ilicitude, ela está passível de punição pela justiça humana também. E também pela lei eterna de Deus. Sabe qual é a lei eterna de Deus? Aquilo que o homem plantar, isso ele colherá. Agora, nos dias de hoje, chamar tudo que for ruim que é pecado é algo insano e fora da palavra. Nós precisamos entender o que é pecado. Nós precisamos pensar nisso. E o alvo em questão é tudo aquilo que Deus falou e deixou escrito. Então, vou repetir, abençoados. O alvo para não se errar é obedecer a tudo que Deus falou e deixou escrito, que no caso aqui é a lei de Moisés. Então, se Deus falou e a pessoa transgrediu, está configurado o pecado. Se está escrito, a pessoa infringiu, está configurado o pecado. E isto não tem nada a ver com o que a igreja prega hoje sobre pecado. Vocês estão entendendo? Por que Adão pecou? Porque ele desobedeceu a uma ordem dada por Deus. Vamos ver. Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17. Está aí. Mas o Senhor Deus lhe ordenou:
coma à vontade dos frutos de todas as árvores do jardim, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então está aí uma ordem dada por Deus. Se você comer desse fruto, com certeza morrerá. E o que fez o homem? Desobedeceu. Aí está o pecado gerado. E o que aconteceu a Adão? Ele foi expulso do paraíso e morreu. E mais tarde, na linha do tempo, que eu vou falar sobre isso daqui a pouco, mais tarde na linha do tempo, para organizar essa questão do pecado no mundo, Deus entrega os seus estatutos a Moisés. Nós vamos ver isso daqui a pouco. Estamos entendidos então sobre a questão do que é pecado? Então, amados, da próxima vez que alguém te abordar sobre pecado, pergunte a ele se ele sabe o que é pecado bíblico. Porque cada facção do sistema religioso tem uma cartilha sobre pecado. E aí não vale, né, abençoado? E nós desprezamos isto, porque pecado é aquilo que quem desobedece à voz de Deus ou aquilo que está escrito. Estamos entendidos aí nessa parte? Grava isso aí. Vamos prosseguindo. Vamos ver agora o que o pecado causou, né, abençoado? Ali no final, ali no versículo, diz que o quê? Com certeza, se você comer desse fruto, com certeza morrerá. É que está dizendo ali. Então o pecado ele causou o quê? A morte. E que morte foi essa? A morte física? Não. É a morte causada pelo afastamento de Deus. Ou seja, automaticamente, quando o homem cometia uma transgressão, quando ele desobedecia a Deus, havia um afastamento. Ou seja, o homem perde a sua comunhão com Deus. E isso é chamado de morte espiritual. Tá bom? É outra coisa que vocês precisam anotar aí. Amados, até mesmo o sistema religioso, eles corroboram com a gente nesse entendimento. Por quê? Porque eles também dizem que aqueles que estão afastados de Deus, e aí no caso é a igreja, né? Estão em quê? Em morte espiritual. Não é assim que eles falam? Eles até falam, vem aceitar Jesus, você está morto espiritualmente. Eles falam isso. Por quê? Porque o pecado ele causa esse afastamento. Então esse entendimento ele está dentro do sistema religioso, só que por um lado diferente. Então antes da lei, essa morte espiritual não alcançou a todos. O que, André? Isso. Vamos ver o que Paulo disse aí em Revelação, em Romanos capítulo 5, versículo 15. Está aqui, Romanos 5, versículo 15. Diz o texto, mas há uma grande diferença entre o pecado de Adão e a dádiva de Deus. Pois o pecado de um único homem trouxe a morte para muitos. Atenção nessa palavra. Ainda maior, porém, é a graça de Deus e sua dádiva que veio também sobre muitos, por meio de um único homem, Jesus Cristo. Por que Paulo disse que a morte derivada do pecado ou da desobediência só alcançou a muitos e não a todos? Preste atenção, abençoados. Só poderia pecar, tá? Nós estamos analisando um tempo antes da lei. Só poderia pecar aqui quem Deus se aproximava e se revelava. Quando Deus se aproximou, por exemplo, de Abraão, de Noé, de Sansão, e Deus expunha a sua vontade. Quando Deus se revelou, por exemplo, a Abraão, se Abraão desobedecesse aquilo ali, estava configurado o pecado, porque pecado é desobedecer uma ordem expressa de Deus. Então, pecado é a transgressão do que Deus falou ou deixou escrito. E como houve esse tempo em que o mundo não havia sido aclarado da lei, então Deus se aproximava do homem assim aleatoriamente. E Paulo falou sobre isso. Vamos ver Romanos capítulo 5, versículo 13? Romanos capítulo 5, versículo 13 está aqui. Diz o texto, é fato que as pessoas pecaram antes que a lei fosse concedida. Mas porque ela não existia, Paulo está falando desse tempo, tá? Antes do levantamento da lei. Mas porque ela não existia, houve um tempo que ela não existia. Foi quando? Foi de Adão até Moisés. Seus pecados não foram levados em conta. Então, na verdade, abençoado, todos pecavam. Porém, porque a lei ainda não tinha entrado no mundo, os homens que viveram naquela época em que Deus não se aproximou deles de forma direta, como fez com Abraão, o pecado não tinha forças ou não era levado em conta, como está dizendo Paulo aí em Romanos capítulo 5, versículo 13.
Vocês estão entendendo o que o pecado causou? A morte espiritual. E morte aqui, meus queridos, nós chamamos de segunda morte. Todo homem que pecava estava sujeito à segunda morte. E vimos também, quando não havia ainda a lei de Moisés no mundo, o homem pecava, porém não havia como condená-lo. Eles eram tidos como inocentes. Está entendendo, abençoado? Vamos passar para mais um entendimento sobre o pecado? Vamos ver agora o pecado na lei e o seu perdão. Você pode me perguntar assim, André, o que aconteceu com o pecado na lei? Bom, abençoados, vamos por parte. Deus escolheu um homem e neste homem criou uma nação. Abraão, estou falando de Abraão. Então Deus escolheu a sua nação, como diz, nação de propriedade exclusiva de Deus, nação santa. Então Deus, mais uma vez, não faz nada aleatório. Tudo é predito antes. E para esta nação que Deus chamou, e somente esta nação, ele estabelece todos os seus estatutos, que está na Torá, na lei mosaica. Então Deus faz um pacto com esse povo, através da lei escrita, para eles seguirem essa regra, essa lei, essa norma de vida. Para quê? Para assim ser luz para todos os povos. E o que acontece com o surgimento desses estatutos? Agora os muitos se tornaram uma nação, a nação de Israel. Agora eu te faço a pergunta, e quando estes muitos transgrediam, o que acontecia com eles? Estava configurado o pecado. Ou seja, Deus não criou uma lei universal para o pecado. Ele criou uma lei local, específico para um povo. E até mesmo se um gentio se convertesse em prosélito, nem toda lei esse prosélito poderia cumprir. Era bem limitado. Ou seja, os gentios estavam afastados da promessa. E também, consequentemente, em alguns pecados eles não eram enquadrados. Só para você ter uma ideia do que acontecia, como a separação era tão grande, nem dentro do templo os gentios podiam entrar. Os gentios só ficavam hoje no quintal. Então, André, a partir desse momento o pecado atingia todos? Sim. Porém, somente o povo de Israel poderia ser condenado. E quem não recebeu a lei continuou, como Paulo disse, porque existiam vários povos naquele tempo, né? Deus levantou Israel, escolheu Israel, deu uma lei para seguir. E o que acontecia com aqueles povos? Que eles pecavam, o pecado estava no mundo. Mas o que acontecia a eles? Acontecia isso aqui, ó. Romanos 5,13, está ali. Seus pecados não foram ou não eram levados em conta. Por quê? Porque a lei não foi dada a eles. Então você passa a entender que o pecado era algo bem restrito. Pecado não era universal. Então quem estava sem lei nessa época, os gentios, seus pecados não eram levados em conta. Vocês estão entendendo? E como era realizado o perdão dos pecados, segundo a lei? Bom, aí vocês sabem, né? Uma vez por ano, somente uma vez por ano, o sacerdote, ou o sumo sacerdote, entrava no Santo dos Santos, que era um local específico dentro do templo, atrás de uma cortina. Ele entrava ali com o sangue dos sacrifícios dos animais, uns incensos, e ficava ali pedindo perdão a Deus por horas e horas. Ficava ali pedindo perdão pelo povo. E assim era concedido o quê? O perdão. E quando o povo era concedido o perdão ao povo, esse povo voltava a ter comunhão com Deus. Aí se realizava o quê? Festas em Israel, pela purificação dos pecados. Até hoje, né? Se realiza ali essa festa da purificação dos pecados. Porém, já amanhecia um novo dia e lá estava o homem em seus delitos e pecados. E essa parte, abençoados, é importante vocês saberem que pecado só pode ser perdoado, atenção, se houvesse o quê? Derramamento de sangue, conforme explica para nós Hebreus capítulo 9, versículo 22. E diz o texto: de fato, segundo a lei, quase tudo era purificado com sangue, pois sem derramamento de sangue não há perdão. Então está aí a prova que o perdão dos pecados na lei só poderia ser perdoado se houvesse derramamento de sangue. Então, abençoados, como essa mensagem ela tem muita informação, e para que você não perca aí o bonde, né? Que eu sei que são mensagens que a gente vai ligando ponto com ponto. Nós vimos até agora
que o pecado não é algo aleatório. Nós vimos que o pecado é desobediência ao que Deus disse ou aquilo que está escrito. Então, isso que é pecado, tá bom, abençoado? Nós vimos também nesta mensagem que através de Adão entrou o pecado no mundo. Nós vimos que uma parte dos homens que viveram da queda até o levantamento da lei viviam sem estar condenados, porque eles não ouviram Deus falar nada. Então eles não poderiam ser enquadrados, eles não poderiam ser condenados. Vimos também nessa mensagem até agora que uma boa parte dos homens que escutaram os estatutos de Deus, como foi o caso de Noé, Sansão, Caim, Abraão, estes se desobedecessem, esses sim estariam em pecados, porque eles ouviram a voz de Deus. Nós vimos que com o surgimento do povo de Deus, a nação escolhida, a nação de Israel, Deus entrega seus estatutos a este povo. E aos outros povos que existiam nessa época, eles continuariam sem poder ser condenados por causa dos pecados. Eles não poderiam ser condenados, porque não foi entregue a essas nações, foi entregue a uma só nação. O estatuto de Deus foi entregue a uma só nação. Nós vimos que o pecado gerou que a morte espiritual, a segunda morte, e por fim, que o pecado só era tirado do mundo quando o advento da lei, com o derramamento do sangue. E o que foi a lei? A lei foi a organização de Deus em relação ao pecado, porque estava muito assim, né? Já existia vários povos, tribos, ali naquela região ali dos primeiros homens, né? Existia, e Deus já tinha levantado a sua nação. Mas o compromisso de Deus era com a nação de Israel. Tá? Até que surge em cena quem? O Messias de Israel. O Messias de Israel começaria a mudar tudo. O escolhido de Deus que iria tirar o pecado do mundo em um só dia. Vamos ver. Zacarias 3:9, que diz novo. Vamos ler de novo. Diz ali, ó. Agora olhem a pedra que coloquei diante de Josué. E no final está ali, olha. Em um só dia removerei os pecados desta terra. E João Batista, o último profeta da Bíblia, faz outra profecia quando avista Iaushua no batismo. Vamos ver o que João disse, querido, e que está aí para todos na história. João capítulo 1, versículo 29 diz: no dia seguinte, João viu Jesus caminhando em sua direção e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, abençoado, João Batista não titubeou, ele cravou: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porém, Iaushua se sujeitou a um batismo para arrependimento. Não é interessante isso? Por que Iaushua se batizou? Você saberia me dizer por quê? Qual o sentido simbólico do batismo? Vou explicar para vocês. Iaushua, ali naquele momento, ele assume o pecado de todos. Foi o que disse Paulo em Revelação, em Colossenses capítulo 2, versículo 13 e 14. Muita atenção nessa hora da mensagem, tá, abençoado? Porque é a hora que a gente está desenrolando para chegar aos finalmente, tá? Colossenses capítulo 2, versículo 13 e 14 diz: vocês estavam mortos, olha aí, por causa de seus pecados e da incircuncisão da natureza humana. Aí Paulo está se dirigindo aos gentios, tá legal? Então Deus lhes deu vida com Cristo. Por isso que ele assumiu o pecado tanto dos romanos, dos judeus, dos livres, dos escravos, não é isso que diz a palavra? O que aconteceu? Uma ressurreição em vida. Deus lhes deu vida com Cristo, pois perdoou todos os nossos pecados. Ele cancelou o registro de acusações. Que registro é esse? A lei de Moisés. Contra nós, removendo e pregando na cruz. Glória a Deus. Então, a partir do momento que Iaushua é sacrificado na cruz, onde o seu sangue é derramado, ele que já estava com o pecado de todos por causa do batismo, o que aconteceria agora? Quando ele ressuscita, ele passa a ter autoridade de Deus para perdoar os pecados do mundo. Quando ele ressuscita, abre-se dois caminhos: o da reconciliação para os gentios, que deveriam agora pedir perdão pelos pecados, porque eles estavam enquadrados agora, e para o povo de Israel, o que restava? O arrependimento. Que maravilha, né, abençoado? Que glória é a gente saber dessas coisas, né? Que maravilha, né? Então, para o povo de Israel convertido,
o caminho agora não seria mais o do Templo de Jerusalém, que neste período começa o quê? A perder a importância, porque está começando a haver uma transformação no mundo. O templo, a lei, tudo aquilo que era sombra, os estatutos, tudo estava perdendo a validade, estava se consumando em Cristo. Então o Templo de Jerusalém perde a importância nesse período. O caminho agora é Cristo. Amados, isso é um estudo muito profundo, tá? Se eu falasse tudo aqui sobre essa profundidade toda, não iria dar tempo, iria ficar muito longo. Porém, o que você precisa saber até aqui é isso, tá bom? Enquanto o templo estivesse de pé, enquanto o templo lá estivesse de pé de Jerusalém, esse período perdurou, porque a lei ainda estava no mundo. A lei junto com novos tempos, a graça eterna, estavam os dois no templo. Eu tenho falado muito sobre isso, porque é um período muito importante e é o que geralmente nós estamos abordando aqui nos estudos da graça pura. Porém, depois que o templo veio abaixo, o que aconteceu? Tudo se fez novo, foi retirada a lei. Veja o que Paulo disse em Romanos capítulo 7, versículos 6 e 8. Vamos acompanhar. Diz o texto: agora, porém, fomos libertos da lei, pois morremos para ela. Está falando daquele povo lá, tá bom? Tá, abençoados? Não é o povo nos dias de hoje, por favor. E já não estamos presos a seu poder. Olha o poder aí. Podemos servir a Deus, não da maneira antiga, obedecendo a letra da lei, mas da maneira nova, vivendo no Espírito. Por acaso estou dizendo que a lei de Deus é pecaminosa? Claro que não. Na verdade, foi a lei que me mostrou o meu pecado. Que a lei mostrou meu pecado. Eu jamais saberia que cobiçar é errado se a lei não dissesse o quê? Não cobiça. Está entendendo? Por isso que aquele povo que não recebeu a Torá, que não podia cumprir a Torá, não poderia ser condenado, porque a lei não chegou até eles. Se eles cobiçassem, era pecado, tá? Porém, não havia nada que apontasse que ele deveria ser condenado. Era como se fosse inocente. Mas o pecado usou esse mandamento para despertar dentro de mim todo tipo de desejo cobiçoso. Se não houvesse lei, o pecado não teria esse poder. Aí está, meu irmão. Se não houvesse lei, o pecado não teria esse poder. Poder de quê? De nos condenar. Por isso que Paulo disse lá em Romanos, que é a continuação aí do capítulo 7, em Romanos capítulo 8, versículo 1, diz que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo. Não é isso que Paulo diz? E isso aqui está dentro do pacto da lei. Já sendo o quê? Desfeito. Porque quando Paulo escreve os Romanos, o pacto da lei estava vigorando. Só que já estava sendo desfeito. Já estava acabando um pacto. Imagina, abençoado, hoje em dia nós, os que já nascemos em novos céus e nova terra, estamos distantes dessa história. E hoje, de fato, o pecado não tem poder de condenação, porque ele caducou. A finalidade dele foi a ressurreição de Cristo. Romanos capítulo 10, versículo 4, que diz que a finalidade da lei foi Cristo. Se Cristo veio, a lei deixou de existir. E quando ele veio, se cumpriu, ele não só retirou essa questão pecado, como tirou tudo o que era contrário a nós. Agora não uma nação, mas um povo. Um mundo inteiro de filhos de Deus. O que aconteceu conosco? Voltamos ao estado original de Adão. Essa é a vontade de Deus nestes dias. Por isso que nós estamos em processo, abençoado, de transformação. Por isso que nós estamos em processo de correção. Por isso que nós precisamos entender bem o que é pecado bíblico. Isso é Bíblia, meu irmão. Uma outra coisa, abençoado, que você precisa separar muito bem, tá? Você precisa separar muito bem das coisas boas das coisas más. Não é pecado, tá? Nós nascemos hoje para ser luz neste mundo, como foi Israel. E uma luz não pode ser fosca, uma luz não pode se esconder. Não há uma luz sem brilho ou apagada, você é luz. Por isso que devemos saber o que estamos fazendo. Porque se errarmos, pagaremos o preço disto. Então, errar é uma coisa, pecado é outra.
As coisas ruins é uma coisa, mas pecado foi uma outra coisa, por uma outra finalidade. Está entendendo, abençoado? Você precisa saber diferenciar essas coisas. Porque até mesmo se a gente for pensar nisto, nós temos que estar bem atento àquilo que nós estamos fazendo hoje, porque se errarmos, conforme eu falei, nós vamos pagar o preço. Quantos de nós hoje atravessa dificuldade na vida por ter levado uma vida arteira no passado? Hoje muitos de nós colhem frutos amargos. É disso que hoje precisamos falar, com maturidade. E Deus nos convida o quê? A ser maduros. A ser maduros neste entendimento. Temos liberdade para fazer o que quiser. Não há nada que não possamos fazer. Porém, aquilo que fazemos, vamos colher. Essa é a lei de Deus para seus filhos. Viverem uma vida de rei aqui ou de escravo, mesmo sabendo que é rei. E nunca perderá a coroa. Isso que nós precisamos diferenciar. Porque o mundo colocou o pecado como tudo que é ruim que acontece no mundo hoje. Isso segundo a lei humana. E não é assim que funcionam as coisas. O que o homem planta, ele colhe. Bom, abençoados, está entregue a mensagem. Tá? Por isso que nós podemos afirmar sim que o pecado perdeu totalmente as forças, né? Morrendo ali após a vinda de Cristo, porque ele tirou. Se nós cremos numa escatologia consumada, não nos pode deixar dúvidas sobre esse assunto, pecado, tá bom? Pecado, então, abençoado, é uma página virada, tá? Pois foi dada a uma nação, foi retirada do mundo. E agora, nossos corações e mente, né? Quando eu falo coração e mente, vivemos o quê? Em novidade de vida, e não na caduquice da letra. Hoje nós temos o próprio Espírito que nos guia, não é verdade? Então você sabe aí onde você pode pisar e onde você não pode pisar. E se você pisar, você está arriscando aí a sua própria vida aqui, conforme eu disse, de colher frutos amargos, porque aquele que planta, colhe. Tá bom? Então, antes de encerrar, eu queria avisar a todos vocês mais uma vez que já adquiriram suas apostilas, serão postadas na terça-feira no correio. Se você adquirir, ainda dá tempo até amanhã, tá? Faça já o seu pedido. Inclusive, novamente lembrando, a mensagem de hoje, muito profunda, tá? Já está disponível para você iniciar aí seus estudos de forma linda e bela. E segure aí, quando você abrir a sua boca, só vai sair vida. E para muita gente vai ser espada. Mas é assim que funciona, tá bom? E lembre-se isso, abençoado. Isso aqui é legado. Estamos deixando um legado de amor, tá? Para nossos filhos, nossos netos e todos aqueles que nós amamos. Tá legal? Então eu vou ficando por aqui, queridos. Graça e paz a todos e até a nossa próxima mensagem. Já está disponível o livro As Doutrinas do Inferno e Suas Manipulações Dentro das Igrejas. Adquira hoje mesmo.